Olá, amigos internautas, Shalom Aleichem, Paz seja convosco. Vamos começar hoje mais uma aula de nosso shiur Conversão. Eu quero continuar falando com vocês. Semana passada, programa anterior, nós falamos um pouco baseados em Atos capítulo 15, quando lá fala que Deus ia reconstruir o tabernáculo de Davi, que estava caído, e para que o resto dos homens pudesse buscar a Deus, fazendo uma referência aí aos gentios que haviam de ser inseridos na comunidade. Lembrando que Yeshua também tinha falado aos seus discípulos que ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas me convém agregá-las e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, no capítulo 15 de Atos, ele, na sequência desse tópico aqui, ele fala dos 4 mandamentos que seriam mandamentos iniciais para os gentios, né? E como o nosso curso é um curso de conversão e importa aos gentios, aos não-judeus, saber cada passo que deve ser dado, então cabe a nós esclarecermos. No programa de hoje, então, nós vamos dar sequência a esse comentário. Quero mais uma vez ressaltar que nós não fazemos conversão ao judaísmo tradicional, mas ao judaísmo bíblico, deixar bem claro, bíblico, dos dias de Yeshua, tá? Vivido e praticado nos dias de Yeshua. Então, baseado nisso, eu quero ler aqui com vocês, mais uma vez para darmos sequência, capítulo 15, versículo 19 e 20. Diz assim: pelo que julgo que não se devem perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Mais à frente, no versículo 29 agora, nós vamos encontrar praticamente uma repetição desse versículo, que diz assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Então é o seguinte, nós temos aí esses 4 mandamentos, já falamos um pouco sobre a idolatria, falamos um pouco também sobre a questão da carne, do sangue, do alimento kosher, que é o alimento abatido da forma correta, bíblica, de acordo com a Torá, e da necessidade e da importância de não se comer carne com sangue, porque isso é um pecado gravíssimo à luz da Torá. Mas o próximo mandamento fala da carne sufocada e da fornicação ou da prostituição, como diz o verso 20. E algumas versões diz das relações sexuais ilícitas. Então, nesse aspecto das relações sexuais ilícitas, nós podemos pensar na prostituição, que envolve qualquer relacionamento sexual fora do casamento, é prostituição. Não é casado e está se envolvendo, é prostituição. Tá? Envolve adultério, que é quando a pessoa se relaciona com uma outra pessoa casada, comprometida. Mas envolve também relações sexuais ilícitas. E é neste ponto que eu quero entrar. Claro que estas outras relações também são ilícitas.
Mas dentro deste campo das relações sexuais ilícitas, nós temos que focar um tema de grande importância no judaísmo, que é a pureza familiar. Então, para o povo judeu, para o povo de Israel, de acordo com a Torá, vamos dizer assim, não deve haver relacionamento conjugal no período de menstruação. Eu quero abrir a Bíblia com vocês aqui, no livro de Levítico, no capítulo 16, versículo 19, nos diz o seguinte: não te chegarás à mulher durante a separação, na sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Aqui também aparece, obviamente, outro tipo de relacionamento ilícito, né? Como, por exemplo, o relacionamento homossexual. Vai aparecer no versículo 22, varão com varão não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Não te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele, confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante de vossa face, pelo que a terra está contaminada. E eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, a terra vomitará os seus moradores. No versículo 27 diz, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra. Então isso é considerado uma abominação. Então como é que funciona a questão da pureza familiar? Então a mulher judia, convém oportunamente, a gente vai falar um pouco também do ciclo de vida judaico. No caso do homem, por exemplo, primeiro passa ao 8º dia é a circuncisão, aos 13 anos é o bar mitzvah, que é o momento em que o menino passa a ser considerado adulto, que o pai passa determinadas responsabilidades para esse garoto a partir dos 13 anos, ele passa a ser visto como adulto, ele passa a responder por suas ações. Depois nós vamos ter pela frente o casamento judaico, feito de acordo com as normas judaicas, lembrando que um israelita não deve casar com uma mulher não judia, porque ele terá, obviamente, grandes problemas se isso acontecer. Uma esposa não judia, com certeza ela vai criar os seus filhos num caminho que não é o caminho de Deus. Claro, e a gente sabe que a mãe tem uma grande influência na criação e educação dos filhos. Então, ele, um jovem israelita, circuncidado no nascimento, ou se convertido, circuncidado posteriormente, vai procurar uma jovem que tenha a mesma fé, para que ele possa formar a sua família dentro dos princípios da vontade de Deus, tá? Então isso é um fator importante. Depois nós temos dentro do ciclo familiar judaico, nós temos a morte, que é diferente, que há todo um cerimonial, a questão do sepultamento judaico, enfim. Isso é o ciclo de vida judaico. Então, veja bem um detalhe importante que eu quero deixar claro. Quando chegar ao casamento judaico,
é importante que, se for um caso de alguém que nasceu já na nossa fé, que ele tenha passado pela circuncisão e que ele tenha feito o bar mitzvah, a cerimônia que significa filho do mandamento, para o casamento. Por quê? Porque senão fica uma coisa quebrada. Ele foi circuncidado, mas não fez bar mitzvah, agora vai fazer um casamento judaico, depois vai fazer um sepultamento não judaico, né? Então fica uma coisa totalmente desconexa. Então, deve-se observar isso. A Brit Milá, circuncisão, bar mitzvah e aí o casamento judaico. A moça, ela vai ter nascido, aos 15 dias ela vai passar também por uma cerimônia judaica, aos 12 anos ela vai fazer o bat mitzvah, que é uma cerimônia semelhante à do menino, bar mitzvah, e aí ela vai ter também um casamento judaico. Importante que se observe isso. Que não falte para esse casal nenhum desses detalhes do ciclo familiar. Tá? Bom, aí, falando da pureza familiar, vamos ver aqui outros textos que possam esclarecer a respeito da pureza familiar. Capítulo 15 de Levítico. Vamos ver aqui. Capítulo 15 de Levítico. Fala do fluxo de sangue e da mikvê. Fluxo de sangue e da mikvê. E diz o versículo aqui 31, assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio de vós. E o 30, no meio deles. E no 33 diz assim, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do fluxo, seja varão ou varoa, e do homem que se deita com a mulher impura. Então, o que acontece nesse caso da impureza da mulher, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ela vai, enquanto ela é solteira, ela tem o fluxo menstrual, ela é solteira, ela não precisa se preocupar com a mikvê. O que é a mikvê, gente? Mikvê tanto vale para o tanque ou a piscina em que nós fazemos os nossos banhos rituais, e entre eles, entre os banhos rituais, você vai ter a tevilá, que é uma imersão nessas águas, em nome de Yeshua, que é o nosso Messias, que é o nosso Cordeiro morto desde a fundação do mundo, para nós termos então a remissão dos nossos pecados. A gente já falou aqui muito em batismo, a importância do batismo, que é para remissão dos pecados. Então é uma imersão feita em nome de Yeshua, né? Ou também pode ser chamado de mikvê. O local também é essa piscina apropriada, não é qualquer piscina, tem uma quantidade de águas, uma determinada quantidade de águas, tantos litros, vamos dizer, e tem que ser águas naturais. Normalmente, uma mikvê, ela é composta então de uma piscina, com degraus, e você vai descendo, e lá normalmente tem uma curva, ou um lugar um pouco mais fundo. Então a pessoa, é um lugar bonito, é um lugar bem feito, é um lugar
que você se sente bem lá dentro. Esse lugar se destina principalmente para a mikvê da mulher. Então a mulher, quando ela entra no seu período menstrual, de até 7 dias, pode ser menos de 7, claro. Quando completa o 7º dia, ela não tendo mais a menstruação, já tendo encerrado a menstruação até o 7º dia, normalmente ela vai ficar mais 7 dias no chamado tempo da sua purificação. Então veja, primeiros 7 dias, ela vai dormir em cama separada do marido ou em quarto separado. Pode ser apenas em camas separadas, durante todo o período menstrual. Se durar menos de 7 dias, conta 7 dias. Tá? Durou 4, conta 7. Durou 5, conta 7. Durou 7, conta 7. Se por acaso essa mulher tiver um problema e seja desregulada e esse sangramento continua por mais dias, por 8 dias ou por 9 dias, é claro que aí no caso ela deve procurar um tratamento de saúde, é óbvio. Depois que parar o período menstrual, ela vai contar 7 dias. Depois que parar. Primeiro dia sem o fluxo, segundo, terceiro, 6, 7. Após o pôr do sol, porque tem que completar os 7 dias, após o pôr do sol, essa mulher vai fazer a imersão na mikvê. Eu vou dar mais detalhes sobre isso. Então ela faz a imersão nessa piscina e ela, quando sai dali, ela vai para casa. Um detalhe importante, de acordo com a halahá judaica, que ela não deve banhar-se depois que sai da mikvê. Sair já entrar no chuveiro. Ela deve banhar-se antes de entrar na mikvê. Então ela chega no local que tem a mikvê, esse tanque, não é? Ela se banha, ela retira tudo, anéis, não pode ter esmalte nas unhas, nada, ela retira tudo. Passa por um banho. Nesse banho, ela não vai aplicar nada que fica aderente à pele ou aos cabelos, por exemplo, um condicionador, ela não vai aplicar. E aí ela sai banhada daquela água, do chuveiro, e vai para a mikvê fazer o banho ritual. Lá na mikvê, ela vai recitar uma prece, uma bênção, e vai imergir completamente, a água deve cobrir tudo, inclusive todos os cabelos. Ela vai abaixar até ficar de cócoras, e aí ela sai da água, se enxuga, vai para casa, e aí depois ela pode até tomar banho, mas no momento ali não. Para não, digamos, contrariar o efeito da mikvê. Então, somente a mulher casada vai fazer esse banho ritual. A não ser no caso da morte de alguém morreu, ela foi no enterro, participou no enterro de uma pessoa, daí ela vai fazer a mikvê. Mas é por causa da impureza, é por causa dos mortos. Tá? Mas na impureza, que não é pecado, veja bem, quer dizer bem claro para vocês, essa impureza da mulher não é pecaminosa, é da natureza dela. Então, a mulher casada vai seguir esse ritual que eu expliquei. Tá? A solteira não precisa fazer mikvê. Então, a solteira vai fazer uma mikvê, a primeira mikvê dela nesse objetivo,
na véspera do casamento. Ela vai se casar, ela faz uma mikvê antes do casamento. Tá? E depois do casamento, daí todos os meses ela vai fazer a mikvê. Somente depois que a mulher faz a mikvê, período de sangramento, de menstruação, somado com o período de 7 dias de purificação, ela faz a mikvê. Somente depois que ela faz essa mikvê é que ela pode voltar a se relacionar com o seu esposo, até que venha a próxima menstruação. Tá certo? Então, somente as mulheres casadas, que têm maridos. Ah, eu fiquei viúva, eu preciso fazer? Não. Eu estou na menopausa, preciso fazer? Não preciso. A não ser naqueles casos que eu já disse, de outro tipo de impureza, por causa do morto e tal. Mas fora disso, ela não precisa fazer. Então, durante o tempo em que a mulher está vivendo esse período de sangramento, ela é chamada como nidá. A mulher pode dizer, eu estou nidá. Essa é uma linguagem hebraica. Tá? Então, a vida de um casal vai ser assim. Todo mês vai seguir esse ritual. Tá? Então aí vocês percebem a importância do casamento ser feito com pessoa da mesma fé. Aí você vai perceber o motivo. Imagine se você está casado com uma mulher que não é da congregação, ela não vai fazer isso. E se ela não fizer isso, você fica impuro permanentemente. A sua mulher não faz mikvê, você vai estar permanentemente impuro. Entendeu? Então, isso é um dos problemas que a pessoa vai sentir se ele está casado com uma mulher que não é da mesma fé. Inclusive, quando no processo de conversão um casal se converte, a gente recomenda que os dois se convertam. Mas caso isso não seja possível, a parte que não se converter deverá concordar e ajudar e apoiar a parte que se converteu, para que essa pessoa possa, então, seguir direitinho a sua fé. Entenderam? Tem que haver concordância do lado que não apoia, que não aceita a fé. Certo? Então, local, a mikvê. Veja bem uma coisa importante. Na verdade, mas isso aí não pode, já que tem que ser feitas em águas naturais, eu não posso fazer a minha mikvê no rio, no mar, num lago natural? Claro, pode. Perfeito. Só que você vai ter problemas para fazer a mikvê num local desse. Problema da temperatura da água, problema de pessoas presentes ali e tal. Né? Você vai ter algumas dificuldades. A questão da mikvê, da pureza familiar, é uma coisa tão importante que quando uma comunidade judaica vive num determinado lugar e não tem sinagoga e nem Torá, o Sefer Torá, o rolo da Torá, primeiramente se constrói a mikvê. Pode ser feita num lugar com a colaboração de todos, ou pode ser feito na casa de alguém da comunidade que vai abrir as portas para toda a comunidade ali, para as mulheres da comunidade, para aqueles que precisam de fazer esse banho ritual, fazerem. Então, primeiro, é tão importante que antes de se construir uma sinagoga ou de se comprar um rolo da Torá, primeiramente se constrói a mikvê. Tal é a importância da pureza familiar.
Então eu acho que vocês entenderam, né? Bom, vamos falar um pouco da mikvê. Então a mikvê normalmente é um lugar bonito, é uma sala que ali tem então aquela piscina. Mas água natural, como é que funciona isso? Bom, no caso dela ser uma construção dentro de um imóvel, você tem que fazer a captação da água de chuva natural. Lá da calha vai ser feita uma captação da água de chuva, da calha. Essa captação da água de chuva vai desembocar em um tanque paralelo à piscina ou à mikvê. Então você vai ter um tanque do lado que vai coletar a água de chuva, tá? E na parte de cima desse tanque vai ter um pequeno cano que vai fazer com que a água desse tanque, a água de chuva desse tanque, tenha contato com a água da piscina ou da mikvê. Então a água da mikvê pode ser a água da torneira, água comum, pode ser. Mas essa água vai estar em contato através de um cano que é colocado bem em cima. Ela vai ter contato com aquele outro tanque lateral com água de chuva. Esse tanque lateral com água de chuva também ele tem medida, não é qualquer um balde de água ali que você vai colocar ali. Não, não, ele tem medidas também. E esse tanque ao lado da mikvê recebe o nome de bor. Então você tem o bor, que é o tanque que recebe a água de chuva, que tem um volume grande também, quase que igual o da mikvê do lado. Ele pode ficar dentro ou fora do espaço da mikvê. E ele faz aquele contato, se chama em inglês o kiss, o beijo. Ele faz com que essa água da chuva de cá contate a água da torneira de cá, que está dentro daquele tanque. Esse contato da água do bor, que é a água de chuva, com a água da mikvê, purifica ou qualifica a água da mikvê, como sendo água natural. Tá? Então é importante que a água seja natural. Lembrando então que uma mikvê ela tem determinadas medidas. Você não pode colocar, no nosso caso aqui, em torno de 1.500 litros de água. Em torno disso aí. Acredito que até mais de 1.500 litros de água. Tá? Então existe uma medida hebraica para aquela quantidade de água. Aquela água é normalmente tratada como uma água de piscina, né? E o lugar, eu volto a repetir, é um lugar muito bonito, muito agradável. Vocês sabem, por exemplo, quando uma mulher vai num cabeleireiro, num salão de beleza, lá é um lugar bonito, confortável. Então a mikvê também é um lugar bonito, um lugar confortável, que as mulheres vão então ali todos os meses fazer esse banho ritual. Normalmente, junto com ela, tem uma outra pessoa da comunidade que toma conta, que cuida e que acompanha a mikvê dela. Até por uma questão de segurança, a pessoa fica ali acompanhando a mikvê e verificando se a mikvê foi feita corretamente. Entenderam? Então aí a gente pode ter visto aí algumas ilustrações do que é uma mikvê. A água deve ser natural ou estar em contato com a água natural, a água de chuva, por exemplo, através do bor. Né? Então, banhar-se-á em água. Né? E agora uma outra coisa importante, deixa eu mostrar para vocês aqui, outra finalidade da mikvê é também a imersão espiritual, que seria o batismo, ou a tevilá, que é diferente do banho
de pureza familiar. De pureza familiar é uma coisa e o batismo é outra, mas a imersão é parecida, né? Só que no caso da imersão para batismo, esta normalmente é feita por um líder que coloca as mãos na sua cabeça e faz a sua imersão. Yeshua falou, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Então, o líder congregacional, enfim, o shaliach, enfim, aquele que for enviado, ele vai fazer a sua imersão, normalmente em pé, não é deitado, é em pé, em nome de Yeshua HaMashiach, para a remissão dos seus pecados. Então nós chamamos esse termo de tevilá, que significa imersão, e que pode também, claro, ser feito num rio, no mar, em águas naturais, né? Fazemos na mikvê que temos em nossas instalações, talvez pela conveniência, ficar mais fácil, você pode aquecer essa água no inverno, mas é ideal que faça num rio, no mar, num lugar, né? Já que é uma cerimônia que pode ser feita em qualquer horário, diferentemente da mikvê de pureza familiar, que normalmente é feita após o pôr do sol, já à noite, né? Bom, então a tevilá é uma forma de imersão também para remissão de pecados. Então, na conversão, tanto ao judaísmo tradicional quanto ao judaísmo de Yeshua, é feita a imersão. Em alguns segmentos judaicos, quando a pessoa passa de um segmento judaico para outro, também é feita a imersão, tá? Inclusive, por exemplo, na questão da circuncisão, que é um tema que a gente vai falar futuramente, a circuncisão, quando a pessoa passa de um segmento religioso judaico para outro, ela tem que ser validada. Não são todos os segmentos judaicos que exigem isso. Alguns exigem a validação. A validação consiste na retirada de uma gotícula de sangue e nas rezas, nas orações que são feitas ali por aquela pessoa. Daí é declarado válido a sua circuncisão e ele é imergido também, passa por um processo de imersão dentro da conversão. Então não é só a fé judaica de Yeshua que exige a imersão, mas também no judaísmo tradicional nós temos também a imersão. Estou procurando aqui se tem mais algum texto para mostrar para vocês. Então, o que acontece? Quando a pessoa não passa pela tevilá, ela continua com seus pecados. Eu quero ler com vocês aqui uma passagem de Paulo em Atos dos Apóstolos. A gente já conhece aquela passagem de Atos dos Apóstolos, onde cerca de 3.000 judeus, advindos de diversas partes das nações, vieram celebrar a festa de Shavuot, das semanas, ou de Pentecostes, em Jerusalém. E cerca de 3.000 israelitas, desses que viviam na diáspora, creram em Yeshua naquele primeiro momento ali e foram imersos em nome de Yeshua para a remissão dos seus pecados. E aí voltaram para as suas cidades, receberam a imposição de mãos, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que os ensinaria a cumprir toda a Torá, que mudaria o seu coração de pedra no coração de carne. Receber então o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo,
e voltavam para suas cidades. E eles foram imersos ali no dia de Pentecostes, tá? E Paulo, ele tem aquela experiência com Yeshua, ele se encontra com Yeshua no caminho de Damasco, e Yeshua fala para ele, aqui no versículo 10, 22, 10 de Atos. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Então isso foi após o momento que Paulo tem um encontro com Yeshua e recebe essas instruções de Yeshua. E ele vai a Damasco e ele encontra lá um líder da congregação de Yeshua chamado Ananias, diz aqui varão piedoso conforme a lei. Ó, piedoso conforme a lei, mais uma prova de que os israelitas de Yeshua guardavam a lei de Deus, a Torá, né? Que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-me, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse-me, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Agora vejam o verso 16, é muito importante. Atos 22, 16. E agora, por que te demoras? Ou por que te detens? Ananias fala a Paulo. Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O que isso quer dizer? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Paulo, apesar de ser fariseu, zeloso, cumpridor da Torá, não sei se cumpria exatamente a Torá, mas era um cumpridor da Torá, os seus pecados ainda estavam nele. Até ali, até pouco tempo atrás, antes da morte de Yeshua pelos nossos pecados, antes da morte de Yeshua pelos nossos pecados, os pecados eram perdoados através do derramamento de sangue de animais. Mas agora já era através do sacrifício de Yeshua. De maneira que nós temos o nosso sacrifício, gente. Diferentemente dos nossos irmãos que não aceitaram Yeshua, que não tem um cordeiro para que lhes tire os pecados, que não pode oferecer sacrifícios porque o templo está destruído, nós temos o nosso cordeiro, o nosso sacrifício diário, que é o sacrifício de Yeshua. Então os pecados de Paulo estavam em Paulo. João Batista, quando ele veio pregando, ele falava, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Porque aquele povo vivia, eu falei no programa anterior, a religião, o nosso povo naquela época de Yeshua, vivia uma das piores fases de sua vida. Pecando mesmo, transgredindo mesmo a lei de Deus. E João vem falando do batismo de arrependimento para perdão ou remissão de pecados. Agora aqui Ananias fala a Paulo. E agora por que te demoras? Eu pergunto para você, Talmidim, que já está cumprindo a Torá, que já está obedecendo a Torá,
que já está decidido e que já está cumprindo a Torá, por que te detens? Por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Claro que você tem que estar cumprindo a Torá. Você não pode ser batizado se não estiver cumprindo a Torá. Porque a transgressão da Torá é pecado. Mas se você está cumprindo, por que te detens? Por que te demoras? Levanta-te e batiza-te. E Ananias disse a Paulo isso: levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Então não basta você reconhecer que é pecador. Você está entendendo que você está cumprindo Torá. Não basta. Você tem que lavar dos seus pecados. Ser remido. E isso vai ocorrer através da tevilá, da imersão em água. Estamos falando hoje de mikvê, de imersão. Então isso aqui é muito importante, né? Nós sabermos dar o devido valor e sentirmos a necessidade do batismo. Eu quero ler com vocês aqui alguns tópicos a respeito da pureza familiar. Os deveres da mulher, as etapas desde antes de nidar ou de entrar no período menstrual, até após a mikvê. Essas etapas podem ser resumidas da seguinte forma. Primeiro, as regras de nidar. Segundo, o comportamento durante esse período. A separação prévia e durante o período previsto. O período de impureza. Os 7 dias do período de limpeza, de purificação, vamos chamar assim, os 7 dias de purificação, depois dos 7 dias de sangramento ou de impureza. A limpeza antes da imersão. Então, veja bem, antes da mulher fazer a mikvê, ela tem que ter ela vai tomar um banho muito bem tomado, se limpar em todos os detalhes. Você não pode ficar com um anel no dedo. Por quê? Porque a parte de baixo do anel vai ter que ter contato com a água. Tá? Então o banho deve ser um banho rigoroso. A imersão em si, a mikvê em si, a tevilá, que não é a tevilá para a remissão de pecados, mas para a purificação. A bênção, a oração que é feita no momento ali da tevilá, ou da imersão. E, o melhor de tudo, a renovação das relações matrimoniais. É dito que o judeu, ele tem uma lua de mel todo mês. Por quê? Porque ele fica aí, período mínimo de 14 dias sem se envolver com a mulher, né? 7 dias dormindo separado, ou durante todo o período de sangramento. Depois, mesmo que durma junto, não pode se relacionar, porque ela está no processo de purificação. Então ele fica praticamente a metade do mês sem se envolver com a mulher. Aí quando ele se envolve, é uma lua de mel, como se fosse uma lua de mel. Né? Quando é que a mulher se encontra impura? Nidá. No momento em que ela descobre o mais leve fluxo sanguíneo, ou mesmo uma gota de sangue, por menor que seja, ela está no período nidá. Ou durante esse período que ela está esperando, esse sangramento ele ocorre. Então, esse é o momento. Aqui nós temos algumas regras, né, para ela. Ela vai fazer uma inspeção para verificar a questão da menstruação. Eu não vou entrar nesses detalhes, que são já detalhes mais íntimos. Né?
Aí o que nós temos? Nós temos o item 2 que diz assim, a conduta durante o período. O marido está proibido de proceder a qualquer união conjugal com sua mulher, até que ela lhe confirme com a sua palavra ter se purificado na mikvê no devido tempo. Durante o período de nidá, desde o começo da menstruação até após a imersão em água, é proibido todo contato físico, obviamente, porque isso pode provocar a quebra do mandamento. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante que eu posso levar para vocês. Separação prévia durante o período. Como as leis da pureza familiar se revestem de tanta importância, dependendo delas, a estabilidade do lar judeu, a dignidade moral das gerações futuras e o bem-estar geral de todo o povo de Israel. E a Torá nos ordenou que nos afastássemos do cumprimento do ato conjugal antes e durante esse período previsto para a menstruação. Vamos ver, nós vamos ter mais um tempo que não é somente na questão do período menstrual, mas também quando nasce uma criança. Por exemplo, no nascimento de uma criança, se for menino, a mulher deverá ficar 7 dias, considerado o período de sangramento, e mais 33 dias no período de purificação. Então, o que vai diferenciar da nidá? A nidá são 7 dias e mais 7 de purificação. No caso do nascimento de uma criança, se for homem, ela vai ficar 7 dias no período considerado período de sangramento e mais 33, vai inteirar 40 dias sem relacionamento. Tá? Se for menina, se nasceu uma menina, o tempo dobra. São 14 dias considerado período de sangramento e mais 66 dias, totalizando 80 dias de separação no caso do nascimento de uma menina. Tá? Vamos ver, se vocês, eu acho que eu já mandei essa matéria aí também no grupo Shiur Conversão, vocês podem dar uma olhada lá. Eu já mandei um pouco também dessa matéria lá para o grupo. Vamos ver aqui se temos mais. Nós estamos falando da mikvê, né? Podemos aí ver então o que é uma mikvê, como é que é uma piscina, um tanque de mikvê. Você pode ver aí através das imagens como é isso aí. E a importância disso que nós estamos explicando. Agora, sobre os cuidados, por exemplo, antes de entrar na água, veja bem. Após os 7 dias de limpeza e antes da tevilá, a mulher deve proceder uma limpeza geral em seu corpo, cuidando particularmente das extremidades e cavidades. Se a limpeza é realizada no tempo devido, ou seja, antes do anoitecer, deve durar aproximadamente 30 minutos. Porém, se é procedida quando já anoiteceu, deverá demorar pelo menos 1 hora. Então, para que ela faça uma limpeza total. Cuidado com os cabelos. O cabelo deve ser profundamente lavado e penteado, já que no caso de permanecerem alguns cabelos embaraçados, esses deverão ser, então, desembaraçados, né,
tudo direitinho. Cuidado com as unhas. As unhas das mãos e dos pés devem ser cortadas e cuidadosamente limpas. Isso antes do banho ritual da mikveh, o banho de purificação. Cuidado com os dentes. A mulher deve cuidar atenciosamente para não permanecer nenhuma partícula entre os seus dentes, né? Então você vê que mesmo a boca talvez estando fechada, se recomenda até mesmo que ela escove os dentes e tal, né? Substâncias adesivas. Não deve haver sobre o corpo nenhuma substância adesiva, tal como bandagem, um esparadrapo, né? Pastas, sangue coagulado, etc. A mulher deve estar livre de toda a influência que impeça a água de chegar a qualquer parte do seu corpo. Todos os anéis, brincos, pingentes, né, e devem ser retirados. Toda a mancha causada por tinturas, cosméticos ou cera devem ser previamente retiradas, né? Eu quero lembrar também que a mikveh fica somente a mulher que vai fazer a mikveh e a outra que está acompanhando, é a que cuida da mikveh. Porque a mikveh, a mulher quando entra na água, entra completamente nua, tá? Não usa roupa para fazer a mikveh. E esse é um problema que vai acontecer se você for fazer mikveh num rio, no mar ou num lago. Você vai ter que usar uma roupa, é claro. Uma roupa bem leve, que não impeça a passagem da água. Mas essa é a desvantagem de você fazer a mikveh num lugar aberto, né? Vamos ver aqui mais alguma coisa. Lembrando aí, mais uma vez, que a imersão vai ocorrer no 7º dia de purificação, mas após completar o dia, após o pôr do sol do 7º dia de purificação, né? Recato. O ato da imersão é completamente privado e, portanto, deve ser procedido com maior recato, sem comentários indevidos. É claro que a mulher que vai tomar conta lá na mikveh, que vai acompanhar você, é uma mulher preparada, né? Ela não vai estar reparando no seu corpo, a não ser que tenha alguma bandagem, qualquer coisa que impeça. Ela não vai ter nenhum comentário a fazer, né? Tem que haver aí o máximo de recato, né? Aqui fala da supervisão da encarregada da mesma, né? Essa encarregada da mikveh controlará todas as fases da pré-imersão, tomando como base que entre a limpeza e a imersão deverá ocorrer um mínimo de 1 hora e tal, a limpeza, né? Então, por isso que a mulher deve banhar-se com antecedência, não é? Bom. Vamos ver aqui o que mais nós temos. Se a época da imersão recai numa sexta-feira à noite, é imprescindível que o banho anterior à imersão seja realizado antes do pôr do sol. E o banho ritual atevilá somente após a saída das estrelas. Então ela vai tomar o banho ritual, o banho comum, antes do sol se pôr, se for sexta-feira, e vai fazer o banho ritual depois que o sol se pôs, tá? Sábado à noite. Se a imersão recai num sábado à noite ou na noite posterior aos dias festivos, o banho anterior à imersão deverá proceder-se na sexta-feira antes do pôr do sol, ou no caso dos dias festivos, na véspera dos mesmos. Feriado judaico, mesma coisa. O banho ocorre antes do pôr do sol e a imersão depois do pôr do sol. A altura da água, ela deve estar, digamos assim, a altura da água, deve dizer, vamos dizer assim, se vocês estão me vendo, mais ou menos nessa altura aqui, onde eu estou, nessa altura mais ou menos, a água deve chegar
no mínimo, nessa altura, para facilitar a imersão, né? Nessa altura, mais ou menos. Posição da imersão. A mulher deve submergir-se em pé, com os braços e as pernas ligeiramente separados, apenas inclinados para a frente. Ela vai ficar de cócoras, né? Dentro da água. Vamos ver o que mais que nós temos importante. Aí você vai ter a bênção, né? A bênção vai dizer assim: imediatamente após a imersão, deverá pronunciar a seguinte bênção: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al hatevilah. No momento de pronunciar a bênção, colocará suas mãos sobre o peito, fixando a vista sobre as águas e não dentro dela, olhando no horizonte, né? Então ela vai colocar as mãos sobre o peito e vai fazer a imersão. Bom, nós temos o que mais? Eu acho que essas são... eu tenho mais detalhes aqui com relação ao casamento também, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa importante aqui sobre o casamento. Sem distinção de idade ou diferenciação entre primeiras núpcias e núpcias posteriores, a noiva deve preparar-se para realizar o exame, né, verificar essa questão da impureza, né? Contar também os 7 dias de impureza, para finalmente realizar a imersão na noite anterior a de seu casamento. A data do casamento deve ser marcada de modo que o 7º dia de limpeza ocorra 1 ou 2 dias antes do casamento. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Bom, eu acho que era isso aí. Vamos ver aqui se temos mais alguma coisa. Mas eu acho que, de modo geral, aqui fala da mulher também. Eu já falei sobre a gravidez, como é que funciona, né? Sobre o nascimento de menino ou menina. E nós temos aqui também a menopausa, uma mulher que atinge a fase de menopausa e não foi praticante as leis. No caso de uma mulher que não praticou, uma mulher que atingiu a fase da menopausa e não praticou as leis relativas a Nidá, ela pode realizar, ela vai realizar, obviamente, até no ato da conversão ela já vai realizar uma mikvê, né? Que seria a sua purificação. Mas ela deve realizar, então, a purificação. Então a bênção, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al hatevilah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou a imersão. Bom, gente, então eu acho que aí está dada uma explicação para vocês da necessidade disso aí. Da importância, então, de um casamento ser feito entre pessoas da mesma comunidade. De se cumprirem todas as etapas do ciclo de vida judaica. Tá? Então, o homem, a Brit Milá, se ele não é judeu, se ele está no processo de conversão, ele vai fazer a Brit Milá, não vai casar, não vai ter um casamento judaico sem a Brit Milá. Tá? Mas o normal, se ele nasce já dentro da fé judaica, ele vai ter a circuncisão ao 8º dia, vai ser bar mitzvah aos 13 anos, e aí vai chegar no casamento já com o ciclo de vida judaica
completo. Se ele é o filho primogênito, ele ainda vai ter uma parte do ciclo que se chama Pidyon Raben, que é a contribuição que vai ser dada para um Cohen por ele ser o primogênito. Tá? Esse é um assunto que a gente explica posteriormente. Mas sempre cumprir a totalidade do ciclo de vida judaico. Né? No caso da menina, ela vai ter, aos 15 dias de nascimento, uma cerimônia também. Aos 12 anos, ela vai ter também uma cerimônia de Bat Mitzvah e vai chegar ao casamento, lembrando que antes do casamento, 1 ou 2 dias, ela deve fazer a sua imersão em água para o casamento. Tá certo, gente? Então, eu desejo que Deus abençoe a cada um de nós. Nós vamos estudar muitos aspectos. Eu quero falar com vocês ainda com respeito, por exemplo, a mezuzá, né, que é a colocação daquela oração na porta da casa. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a kippá, também no caso dos homens, a importância do uso da kippá, do tzitzit, que são as franjas que nós usamos nas nossas roupas. Não é? Então, como nós estamos num curso de conversão, é bom que vocês falem com a gente e falem, de repente, no privado. Por exemplo, as mulheres que estão se convertendo. Se o marido não está se convertendo, eu sou obrigada a fazer a pureza familiar, a mikvê? Não é obrigada, porque ele é feito mais para que o homem seja, para que o casamento seja dentro de um estado de pureza. Mas se você puder fazer, mesmo ele não sendo da congregação, é bom fazer. Mas se não der para fazer, também não vem o caso. Agora, se o marido é da congregação e a mulher não é, aí está um problema. Porque pode ser que ela não queira fazer a mikvê a cada mês. Aí, no caso, é por isso que eu falo, no caso de uma conversão, deve haver um entendimento dentro do processo de conversão com a esposa, se ela vai colaborar, se ela vai fazer a mikvê, tudo direitinho. Se caso ela não fizer a mikvê, você vai ter um problema sério e você vai ter que fazer mikvê toda sexta-feira, pelo menos para entrar no Shabat. Você vai ficar num estado de impureza. Por isso, o recomendável é que ou se converte ambos, ou então a mulher concorde com o marido. Eu quero, para finalizar o nosso assunto de hoje, eu quero ler com vocês Ezequiel, vamos ver se eu encontro aqui, alguma coisa que fala sobre a importância dessa pureza, não é? Nós temos aqui que era uma profanação. Eu não estou encontrando aqui agora, deixa eu ver se eu encontro, que fala da impureza na profecia de Joel. Se eu não encontrar, eu vou ficar devendo para vocês, porque são temas que não se estuda com muita frequência. Vamos ver aqui. Capítulo 44 de Ezequiel. Fala de algumas impurezas também. Mas eu vou colocar depois esse versículo para que vocês leiam e vejam a importância da pureza, né? de que aqueles que estavam transgredindo, eles não estavam observando esse período de separação. Estavam se juntando à mulher no período de sua separação. E Deus condena seriamente isso aqui
na profecia de Ezequiel. E eu vou passar posteriormente, posso passar até no curso para vocês, o texto que fala a esse respeito e mais alguns textos também que fala da necessidade de imergir-se em água para a purificação desse tipo de impureza. A impureza, no caso de mortos, você também vai fazer um banho ritual na mikvê, caso você participe de um funeral, você esteja envolvido, passe num velório, vá no enterro, no cemitério, então você também vai passar por um banho ritual também para se purificar desse tipo de impureza. Lembrando, então, que a impureza da mulher não é pecado. Fique tranquilo. Tanto é que a moça solteira só vai fazer mikvê quando casar e ela tem o seu período menstrual. E ela vem na congregação, ela adora a Deus, ela canta, ela louva tudo. Então não é um estado pecaminoso. É um estado, mas não é um estado pecaminoso. Tá? Então que o Eterno vos abençoe. Shalom para todos vocês. Nos encontramos na próxima aula. Shalom. Labanim Tizkar